Economia, com Ivana Moreira. Às 9h32, é hora de conversarmos com Ivana Moreira, que nos fala sobre economia. E que assunto teremos hoje, Ivana? Bom dia, Paulo. Bom dia. Hoje vamos falar sobre um assunto que você adora muito, inflação. A gente fala bastante aqui na coluna sobre a pressão inflacionária no Brasil, o risco aí de que a inflação saia do controle do que estava previsto pelo Banco Central. Mas hoje o que eu queria contar para os nossos ouvintes é que isso está longe de ser um fenômeno exclusivamente brasileiro. Muitos países estão enfrentando a mesma coisa. Um estudo divulgado pelo Departamento de Pesquisas Econômicas do Banco Bradesco, mostrou que grande parte dos países está com a inflação acima das metas estabelecidas. A pesquisa considera 45 países e mostra que 80% deles está com a inflação alta. E nessa lista, nos 16 países que registram os maiores índices de diferença entre a inflação real e a meta estabelecida antes pelo governo, o Brasil aparece não tão mal na fita assim. Ele aparece em 14º lugar nesse ranking. Isso quer dizer que tem 13 países onde a inflação está mais fora de controle do que no Brasil. E, para surpresa, Paulo, a China também está nessa lista. Antes ou depois do Brasil? Infelizmente depois do Brasil. A China é o 16º país nesse ranking dos países que estão convivendo com maiores problemas de inflação. No Brasil, para a gente relembrar, a inflação anualizada dos últimos 12 meses, ela está em ordem de 6%. A meta do Banco Central era ter uma inflação de 4,5%, significa que a gente está distante da meta 1,5 ponto percentual. Na China, essa diferença, o desvio, é de 1 ponto percentual apenas. Para contar um pouco quem são os países que mais estão sofrendo com a inflação no momento, a Venezuela é o primeiro do ranking e lá a inflação já está quase 7 pontos percentuais acima da meta estabelecida pelo governo para 2011. Você vê que nós estamos com problemas, mas muitos países estão com dificuldades ainda maiores. E qual é a causa disso, Paulo Leite? É a alta de preços das commodities, as matérias-primas básicas que subiram de preço no mercado global. A cotação internacional das matérias-primas é que subiu, sobretudo as commodities agrícolas. No caso das commodities agrícolas, como soja, por exemplo, a alta de preço já foi de quase 50%, ela é de 49% no último ano. E essa alta de preços nas matérias primárias acaba contaminando outras cadeias de preços no mercado e até preços de serviços. E aí gera todo esse problema, pressão inflacionária interna. Essa elevação de preço das commodities, Ivana, ela é verificada porque houve um aumento na demanda ou porque é um comportamento puro e simples de mercado? Tem aumento de consumo e algumas têm questões até de produção. Algumas commodities agrícolas enfrentaram problemas de declínio da produção por fenômenos climáticos e que afetaram. Enfim, cada componente tem uma explicação. No caso de minério de ferro, por exemplo, que é uma commodity também, não agrícola, mas uma commodity, a pressão é de consumo. Os chineses estão comprando minério demais, o mercado asiático de modo geral, e isso puxa os preços para cima, né? A demanda está maior do que a oferta. Mas cada categoria tem uma análise aí mais profunda. Agora, o que é curioso nesse estudo que o Bradesco divulgou é que nem todos esses países que vivem o mesmo problema do Brasil estão tomando o mesmo remédio amargo, que é o aumento dos juros. Grande parte desses países informaram para os organismos que subsidiaram a pesquisa do Bradesco que eles resistem a elevar os juros com medo, temendo que o aumento dos juros atraia mais um volume maior de capitais, de investimento, e isso provoque uma valorização da moeda local ainda maior, ou seja, o Brasil aumenta juros,
o Brasil fica mais interessante para os investidores internacionais, eles colocam mais dinheiro no Brasil e isso faz o real ficar ainda mais valorizado, o que complica ainda mais a situação do câmbio, que em muitos países já é bastante desfavorável para os exportadores, sobretudo, né? Os exportadores brasileiros vêm reclamando há bastante tempo de que essa cotação dólar-real não é competitiva, que eles estão perdendo mercado por conta disso. Então, Paulo, você vê que a inflação não é uma dor de cabeça só para você, brasileiro, mineiro, belo-horizontino. Para um venezuelano é muito pior do que para mim, né? Eu fico imaginando que uma pessoa lá em Caracas, uma hora dessa, se estivesse nos ouvindo, teria uma preocupação muito maior do que a nossa aqui. Mas a minha mãe, quando queria fazer com que os filhos ficassem assustados, ela falava do dragão. Depois eu fui crescendo e o dragão que me assustou foi o da inflação. Achei que estava livre desse problema, mas parece que não. Eu sei que você é uma pessoa traumatizada, Paulo Leite, com esse assunto. Não, eu sou traumatizado porque eu nunca vi, né, no período da inflação, a coisa que mais me assustava era a capacidade do dinheiro deteriorar-se. Você não tinha nenhum controle sobre aquilo que você podia fazer com o seu dinheiro. E aprender a viver num mundo com inflação controlada, como aprendemos a viver no Brasil, me deu um prazer muito maior de me relacionar com o dinheiro, com o que ganho, com o que gasto. E tenho muito medo de voltar a não ter esse mesmo prazer. Eu já te disse várias vezes e repito, temos um problema a ser equacionado, mas estamos muito distantes, felizmente, da realidade da década de 80. E para você ver que tem muita gente sofrendo mais do que nós brasileiros com essa pequena dor de cabeça, só para contar um pouquinho os países que estão em situação mais difícil. A Venezuela está em primeiro lugar, a Sérvia em segundo, a Romênia em terceiro, a Índia em quarto, com uma diferença de 4 pontos percentuais entre a inflação real e a meta, Grécia, História, Singapura, Uruguai, Nova Zelândia, Indonésia, Reino Unido, inclusive o Reino Unido. Você vê que países do primeiro mundo também estão nesse mesmo grupo. Depois do Reino Unido, Portugal, Bélgica e só aí vem o Brasil. Bom, se aliviar-se com o sofrimento dos outros é uma regra, eu não tenho nenhuma inveja deles. Claro que não. Ivana Moreira, que volta amanhã para falar conosco sobre economia no jornal Band News Minas, primeira edição. Grande abraço, Ivana, um bom dia. Grande abraço. Tchau.